lá, gente. Se caso vocês não me ouvirem, chama ali no chat, tá? Que eu não vou estar mais vendo vocês. Então, quem sou eu, né? Eu sou designer já há 9 anos, eu tenho experiência em design criativo e visual, mas atualmente eu estou migrando de área, indo para a área de produto, né? E cada vez mais eu me apaixono por essa área de UX. Mas a Vanessa não é só o profissional, né? Eu gosto e amo de muitas coisas mais. Eu gosto de viajar, eu gosto de comer comida gostosa, eu gosto de maratonar séries, animes, gosto de dançar e eu amo o meu cachorro. Eu gosto de muitas outras coisas, mas aqui é um resuminho de quem que é a Nessa, tá? Vocês podem me chamar de Nessa. Geralmente as pessoas não me chamam de Vanessa, me chamam de Nessa, mas fiquem à vontade, tá? De me chamar de Vanessa, caso vocês quiserem me chamar. Então, vamos lá. Então, como que as cores, elas podem te ajudar a criar esses conceitos mais interessantes, né? Aí a gente vai explorar esse tema a partir de um case de sucesso que eu tive aqui dentro da Edux, e com ela eu vou trazer algumas dicas e para vocês conseguirem criar composições, criarem peças, key visual, ou até mesmo um convite de aniversário, se caso vocês quiserem. Aqui, em composições de cores, vamos entender um pouco sobre o background, dicas de como criar essas composições e o contraste. Aí vou explicar um pouquinho do contexto, né? Eu tinha 2 materiais como pontos de partidas, e ambos eles eram focados em cores, né? Em paletas cromáticas. Aí, a primeira aqui da esquerda, a paleta cromática do Toolkit, que é o Brand Book da Widen, ele era até simples demais, né? Tinha só as cores principais. E a paleta cromática do Lift, que é o Design System, que está sendo implementado agora no leque de faculdades da Edux. Então, para quem não conhece a Edux ela tem várias faculdades, né, dentro do seu leque, e uma delas é a Estácio, que é a mais conhecida, e a Widen também é onde eu atuo. E essa paleta cromática do Lift, ele vinha com muitos estudos e também com alguns pontos engessados, né, que o pessoal não estava conseguindo ter novas ideias a partir dessas paletas cromáticas. E daí eu fui acionada para conseguir apresentar algo diferente, algo que pudesse virar um manual de boas práticas para o resto do pessoal que precisasse usar esse material e criar algo novo. Aí, para a criação da composição, eu usei 4 pontos que são interessantes e fáceis de usar, se caso você não souber. Então, aqui são algumas dicas, né? Você pode escolher uma cor para ser a base da tua arte, do seu KV, né? Como um background. Uma cor para o título, por exemplo, uma cor para o texto de apoio, que o texto de apoio geralmente são textos menores, legendas, as condições, os regulamentos. E aqui o que eu chamo carinhosamente de pop, que é a purpurininha ali do negócio, que você pode jogar nos botões, nos detalhes, no grafismo, nos detalhes, e daí a peça fica muito mais chamativa, muito mais atraente aos olhos. Aí, fazendo vários testes, eu cheguei nessas 7 composições, que, assim, trouxeram alegria? Com certeza não. Trouxeram muita provocação e, principalmente, exemplos de como a gente poderia sair fora da caixa, em várias frentes, tipo no marketing, publicidade, site de captação, onde eu atuo, artes internas. E aqui, vale ressaltar que eu ignorei qualquer regra colocada pelo Toolkit, né, que é o Brand Book, e o Design System. Deixei eles lá no cantinho e fui fazer algo novo, né? E esse estudo eu apresentei tanto para a equipe de marketing, agora o próximo passo é apresentar para a equipe de publicidade para ver se eles acatam todas essas provocações, esses estudos, tá? Não são escritos em pedra, mas eles estavam muito engessados e a comunicação estava ficando muito pesada por conta das cores serem fortes, né? Principalmente de Widen. Aí, seguindo aqui, um ponto que geralmente a gente não olha muito quando você está criando artes é o contraste, né?
é muito importante a gente começar a olhar para a necessidade do próximo. Às vezes, eu até me incluo nessa, é meio frustrante criar uma arte pensando em todos os termos de acessibilidade. Mas daí é só a gente pensar que também deve ser muito frustrante para a pessoa viver num mundo que não foi pensado para ela, né? Então, às vezes, isso limita a gente em vários aspectos. Quando eu trabalhava na parte promocional e tal, isso era a última coisa que era olhada, tá? A gente precisava vender, 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 e a gente, geralmente, eles querem vender para a maioria. Então, a minoria acabava sendo esquecida. Mas aqui é um ponto que a gente sempre olha dentro da Widen, é a acessibilidade para todas as pessoas, porque os cursos, eles são de fácil acesso. Então, a gente precisa atender a uma demanda muito grande de pessoas. Daí, aqui, um lembretinho que eu deixei, é que, por mais que, por exemplo, ali o primeiro exemplo, ele tem 5,74 de acessibilidade. Ele não é muito bom, mas dependendo de onde você aplica e a peça e o tamanho dela, ela vai funcionar. Por exemplo, nessa primeira opção, o tamanho de fonte 16 e 14 já não ia funcionar essa combinação, porque não ia dar tanta leitura para algumas pessoas, e até mesmo pelo tamanho, assim, dependendo de onde você aplica, ou a tela que você está vendo a peça. Aí, aqui, a gente vai passar para o grafismo, o que a gente tinha e a proposta que eu coloquei. Pelo toolkit, só havia essa brincadeira do W e do Y, e esse retângulo com a borda arredondada. Simplesmente só tinha esses dois exemplos, e era muito pouco. Daí, por outro lado, no Instagram, o pessoal já estava usando bolinhas, ondinhas, as formas mais orgânicas, e daí, trazendo uma proposta adicional, foi pensado que a Widen, mesmo ela sendo mais digital, ela também possui sedes físicas. Então, esse grafismo, ele ajuda a fazer esse link de comunicação institucional e também traz mais possibilidades para a gente desenvolver criativos, tanto online quanto dentro lá da instituição, num painel, ou num outdoor, ou qualquer coisa que eles precisarem. Aí, aqui, eu adicionei algumas formas, que são formas simples e de fácil reconhecimento, ali, como uma bola, um quadrado, um mais, a estrela, todos eles com a forma mais arredondada, mas sem esquecer o que já tinha, tanto no grafismo do toolkit, quanto no Instagram. Então, foi adicionado mesmo nessa gama, eles não foram ignorados, porque eles já estavam sendo aplicados, e daí fica mais fácil fazer esse link. E esses elementos também, eles são fáceis de assumir um comportamento responsivo, a gente consegue aplicar em diversos tamanhos, pesos, combinações, com stroke, sem stroke, com fundo preenchido. Então, tem uma possibilidade muito grande de se trabalhar com essas formas adicionais que foi colocado. Aí, aqui, a gente vai partir para a fotografia, e eu usei o moodboard como ferramenta para criar as fotografias que eu ia usar na peça. No moodboard, você também pode trazer as cores como uma base. Por exemplo, aqui eu escolhi as fotos com base na cor da roupa, na cor dos móveis, na cor do ambiente, na cor do cabelo. E essas imagens, elas podem ou não serem construídas com as imagens finais. Aqui eu já busquei com as imagens, fiz a pesquisa pensando nas imagens finais, mas muito porque eu já tinha separado algumas cores como base, né? Eu separei 3 cores principais para usar como base na arte que eu ia desenvolver. Mas se caso você não tem, assim, aonde puxar essas imagens, tem 2 bancos que eu acho muito legal, que é o Unsplash e o Pixel, tanto que essas imagens são de lá, e daí você pode usar essas imagens e não precisa ter um banco de dados de imagens como o Shutter, por exemplo, que é muito grande, mas ele não é free. Tá? Então, essa é uma diquinha aí que fica para se caso você quiser usar uma imagem, não precisa pegar a imagem do Google, você pode pegar a imagem desses 2 sites. E daí aqui, finalmente, eu vou falar sobre a estrelinha
do dia, que é o Kvision, né? Vou explicar um pouquinho do conceito e também dicas de quantidade de palavras, se caso você não souber quanto que você tem que usar, por exemplo, para um título, para um texto. Então, aqui eu vou te dar algumas dicas, tá? Aqui foi o conceito visual que eu entreguei, né? Ele é só um estudo. E aqui o tema principal partiu da percepção que a mensagem ela precisa ser vista e ela precisa ser sentida. Então, essa criação com o link com as pessoas, ela é feita com a representação das ações do dia a dia, por exemplo. Então, aqui, por mais que a Widen ali está falando semipresencial e presencial, a pessoa acaba usando o computador para fazer os seus estudos ou acessar a plataforma da própria Widen. Então, a gente trouxe essa representação aqui e também trazer uma representação de diversidade, que ao longo da campanha vocês vão perceber que tem várias pessoas sendo representadas ali. Aí, o uso do grafismo, ele reforça a linguagem institucional, que eu falei que foi sugerida anteriormente. Aí, as formas, elas ajudam a destacar algumas informações, por exemplo, ali o vestibular, com até 55%, elas estão chamando atenção, e daí eu trouxe aqui também um estudo que uma designer já tinha feito dentro da equipe, que ela usou a Gestalt com essa ilusão do Y, mas aí guarda essa informação que ela ainda não foi totalmente aplicada aqui, mas guarda essa informação da Gestalt. Quantidade de número de caracteres para a base do seu KV ou da sua arte, né? Você pode usar mais ou menos de 75 a 80 caracteres, sem contar o CTA, tá? Isso é para uma peça, assim, por exemplo, de e-commerce, que a gente acaba usando bastante, que a gente acaba vendo bastante, na verdade, e elas são geralmente pequenas e tem pouco texto. Então, aqui, eu trouxe um pouco de dica aqui para vocês, mas ela não está escrita em pedra e ela não é, assim, uma regra, mas é um norte para você começar. Então, para o título, a gente costuma usar até 2 linhas, não colocar uma bíblia como título, não coloque, não faça isso. Texto de apoio, usar até 3 linhas, mas cuidar para não ficar tão pequena a aplicação. Nos steps, né, o passo a passo, colocar no máximo 4 passos, né, se você colocar mais do que 4 passos, às vezes começa a parecer que a ação é muito complicada, que a pessoa precisa fazer. Aí no CTA, usar no máximo 3 palavras para um CTA, para um botãozinho de conversão, ou até mesmo algum link. Esse CTA também ele pode virar um link de um site, por exemplo, tá? Não precisa ser sempre um botão. E daí, ali, para tentar padronizar esse CTA, você sempre tem que ter em mente se você usa todas as letras maiúsculas ou só a primeira letra maiúscula, mas nunca mesclar essas duas formas de escrita na comunicação, sempre tentar padronizar. E também, aqui, uma dica, é sempre bom puxar um profissional, né, como um conteudista, um redator, um ex-writing, que vai te ajudar a fazer esse texto muito melhor e muito mais engajante, e que passe o que você quer falar, né? Às vezes a gente acaba escrevendo ali por conta, mas é sempre bom passar por outra pessoa, até mesmo para ver erro de ortografia, de digitação. Então, é sempre bom passar por outras pessoas. Aí, a gente vai para o desdobre, né? O desdobre, ele é tipo o parente ali, o tio, o primo do Kvision, e são peças que levam o KV como base, né? Aquele KV que eu construí, essas peças que eu vou apresentar agora, elas levaram muito o KV como base. Então, aqui na home, essa é a nova home que a gente está trabalhando, ela tem esse tribanner, né, que ele segue a linha do KV, com foco também em pessoas, mas aqui, nessas outras peças aqui do lado da direita, a gente queria passar também um sentimento das pessoas estudando dentro da Widen. Então, elas foram representadas por expressões dentro dessas formas, desse grafismo. E daí, para unir tudo isso, eu usei muito a aplicação de luz e sombra,
para trazer mais uma profundidade, e coloquei um pouquinho de noise, um pouquinho de ruído ali, que traz uma ambientação entre as imagens. Aí, lembra da Gestalt que eu falei para vocês guardarem? Aqui ela tem uma aplicação como um todo, então você vê ali uma forma curvada ali do Y, mais ou menos, que foi essa base que a gente pegou, sendo aplicada em todas as peças ali do Tribunner. E daí também vale ressaltar que aqui tem uma limitação técnica, né? Porque de achos a imagem ali, a informação, ela está centralizada, ao invés dela estar na direita, igual que eu apresentei no KV. Porque aqui, pela limitação técnica do que estava sendo implementado, se eu deixasse as informações na direita, ela ia ser cortada, por exemplo, se a pessoa acessasse a home pelo tablet ou pelo celular, então ia ficar cortado. Então, a gente optou em deixar a informação mais centralizada ali, para ele não cortar nesses dispositivos. Não fica a opção mais bonita, né, mais agradável aos olhos, mas às vezes a gente tem que adaptar e nem sempre fica tão bonito como a gente gostaria que ficasse. Aqui na prateleira de cursos também tem algumas versões, né, ali dos desdobres, mas aqui elas seguem uma linha mais minimalista, sem imagens. A gente usa algumas formas também para destacar, usa o peso também da tipografia para a gente destacar os 55%, os 79%, então que são pontos de chamariz ali, enquanto a pessoa está escolhendo o curso que ela quer cursar. A gente já está quase acabando, eu metralhei aqui o conteúdo, tá, gente? E daí aqui, o último exemplo que eu trouxe para vocês, na página de formas de ingresso, aqui a gente tem a união da fotografia, do grafismo, onde a gente pode aplicar esses estudos de forma diferente, nem sempre numa peça, por exemplo, ambientado. Aqui a gente trouxe também muito uma orientação que tinha no manual da marca e não estava sendo muito aplicado, que as imagens, elas precisam ser mais ambientadas e não recortadas, assim, só aparecendo a pessoa, porque isso não deixa muito humanizado a ação com aquela pessoa. Então, para conseguir não fazer esse corte, a gente optou por deixar as imagens ali dentro da forma gráfica, que daí ela fica mais ambientada, mas ela também tem um certo recorte, e a gente consegue usar essa peça de forma diferente, essa imagem de forma diferente, sem deixar ela fora da linguagem ali que eu estou tentando aplicar. Aí, por último, tem um bônus, que é um toolkit aqui com algumas dicas que vocês podem aplicar no dia a dia. Para criação de paletas, você não sabe como criar uma paleta, você pode usar o Adobe Color. Ele é free, essa ferramenta que eles disponibilizam. Dentro do Adobe Color também tem uma ferramenta de acessibilidade, essa ferramenta é nova, então você pode testar, você não precisa ter o Adobe, ou instalar o Adobe no teu computador, ou pagar o Adobe, são ferramentas, é um site que você pode fazer esse teste. Tem também um app que eu uso dentro do Figma, que é o Stark, que ele é muito bom. Tem também os sites ali do Pixels e do Unsplash, que eu tinha falado anteriormente, e também tem um contador de caracteres, que é o Invertexto. Eu uso bastante, ele é bem simplesinho, mas às vezes você não sabe se a frase que você está fazendo, quantos caracteres tem, você pode usar esse site também, e no próprio Google, no Google Slides, ou também no Google Doc, você também tem uma opção ali que você pode fazer essa contagem de caracteres. Gente, essa é um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que eu pude compartilhar com vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês também, e qualquer dúvida pode me chamar lá no IC Hub. Mas já acabou, passou muito rápido. Muito bom. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone.
falar com a Vanessa, a Nessa. Olha ali no chat, Nessa, todo mundo Deixa eu elogiando ver ali. sua apresentação. Foi muito legal mesmo. Quem não tinha noção nenhuma consegue entender um pouquinho melhor, né? E usar o Canva. Brincadeira, designers. Fala, Lelê. Oi, meninas, eu só queria saber se a apresentação vai ficar disponível. E eu achei sensacional, Vanessa, muito legal. E entendeu as coisas tomando forma, né? Quando você coloca a forma da estrelinha e tal, você fala assim, gente, como é que vai usar isso, né? Quando você vê aplicada, é a coisa mais linda. Então, sensacional. Eu queria saber contigo, essa apresentação vai ficar disponível? Como é que vai ser? Acho que sim, eu posso disponibilizar ela para você. Não tem nenhum dado sensível do cliente, então acho que é tranquilo. E também esse slide aqui de bônus, ele já tem os links que vocês podem já acessar direto da apresentação. Aí eu posso compartilhar lá no Ace Hub e daí eu posso mandar direto para você também, Lelê. Muito obrigada. É para estudar mesmo, porque aquela regra lá dos textos existe prática, né? Então, você vai ficar contando caractere um tempo, testando título em uma linha, nananã, e subtítulo em duas, e aí uma hora acerta. Aí tem que estudar, né? Mas muito bom, Vanessa. Sensacional. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz que você gostou.